As pessoas se unem a elas, mas não se unem à igreja do Deus vivo. Você nasce nela pelo batismo do Espírito Santo. É quando você é batizado com o Espírito Santo, essas virtudes estão seladas em você pelo Espírito Santo. E, portanto, quem nasce de Deus não comete pecado. Não pode. Aí está. Ah, que coisa. Poderíamos conversar o dia todo, não poderíamos? A igreja é o corpo místico de Cristo, nascida do fôlego de Deus. Entendeu? A igreja de Deus nasce do fôlego de Deus. Deus soprou o fôlego das narinas espiritualmente de Adão e ele se tornou alma vivente. Sabia que os pentecostais, ou a verdadeira igreja pentecostal, nasce do fôlego de Deus? Deixe-me ler algo para você só um minutinho, exatamente sobre isso. Deixe-me ver só um minutinho. São João, creio, para onde estou me dirigindo, e verificaremos se a igreja de Deus nasce ou não. São João, vejamos, creio que seja mais ou menos 16, 19, 20... Muito bem, aqui, creio que teremos isso aqui mesmo. Muito bem, deixe-me ler isto para você, para ver se a igreja nasce do fôlego de Deus ou não. Como Adão foi no princípio. Observe, é chegado após a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, encerradas as portas e os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, Jesus chegou e pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes a sua mão e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E Jesus, e disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Observe, o Pai que o enviou foi nele. E Jesus, quando ele envia um discípulo, ele vai nele. O mesmo que é enviado. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Igreja nascida do fôlego de Deus. Quando esta estatura molda-se lá em condição, o fôlego de Deus sopra sobre eles, eles recebem o Espírito Santo. Então você é filho de Deus. Você pode unir-se a qualquer coisa que quiser, mas você nasce na igreja do Deus vivo. Nasce pelo fôlego de Deus. Deus soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Oh, que coisa! Aí está. Não venha unir-se, ponha o seu nome aí, com seus jantares de sopa e tudo que acompanha. Você se une a uma casa de associação. Você pode se unir a uma casa de associação metodista, casa de associação batista, casa de associação presbiteriana, casa de associação católica ou uma casa de associação pentecostal. Qualquer coisa a qual queira unir-se, mas você estará se unindo a uma casa de associação. Mas quando se torna um filho de Deus, você nasce pelo fôlego de Deus. Amém. É melhor deixar isso agora aí mesmo. Muito bem. A vida de Deus, então, também está em você. Jesus disse, só um minuto. Jesus disse, eu sou a videira, vós sois a vara. Agora veja, qual foi a polêmica deles com Jesus? A polêmica deles com Jesus, porque ele era um homem fazendo-se Deus. Ele era Deus. Deus estava em Cristo, está vendo? E ele lhes disse, não olhem para mim, não sou eu, é meu Pai. E ele habita em mim. Está vendo? Agora, eles estavam olhando para aquele pequeno corpo que nasceu de Maria. Está vendo? Aquele não era Deus, aquele era o Filho de Deus. Mas Deus estava naquele corpo. Era Deus. Ele disse, se eu não fizer as obras de meu Pai, então condenai-me. Mas qual de vós pode condenar-me de pecado, incredulidade da palavra? Qual foi a palavra que Deus falou, a qual não se cumpriu em mim? Pecado é incredulidade. Qual de vós acusa-me de pecado? Pecado é incredulidade. Mostrai-me. Se eu não faço as obras de meu Pai, então não acrediteis em mim.
Mas se eu faço as obras de meu, embora não podeis crer em mim, crede nas obras que faço, pois elas testificam. De outro modo, o Pai está em mim, testificando de si mesmo. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Você entende? Pois agora, a mesma vida que está na videira também está na vara. Como você vai unir-se a isso? Não pode. Eu vi uma árvore não faz muito tempo no quintal do irmão Sherrod, no Arizona, que tinha 9 frutos cítricos diferentes nela. Ela era o quê? Era uma laranjeira, laranja de umbigo. Mas ela tinha limão, tangerina, poncã e toranja. Ela tinha de todos os tipos. E de pé eu olhei para essa árvore e disse: irmão Sherrod, o senhor quer me dizer que essa árvore é uma laranjeira? Disse: claro. E eu disse: pois, como assim? E eu disse: vejo uma toranja aqui, e uma tangerina aqui, e uma poncã aqui, e um limão aqui, e todas essas outras frutas. Como elas vêm? Ele disse: pois, veja o senhor, elas foram enxertadas. Oh, eu disse: pois, quero perguntar-lhe algo. Agora o senhor apanha essa toranja e limão, agora no ano que vem fará o quê? Produzirá então laranja disso? Oh, não, disse: produzirá limão. Oh, disse eu, agradeço-te. Está vendo? Não se pode fazer isso. Não se pode unir. Mas ele disse que toda vez que essa árvore fica um ano mais velha e produz um novo galho, esse produz laranjas. Se a própria videira produzir o galho. E o que temos tentado fazer é ser membros unidos a ele e vivemos sob o nome de cristianismo, porque somos, como é numa maneira comum de dizer, nós somos o fruto cítrico, a igreja cristã. Mas quando a própria videira produz uma vide, será como a primeira vide que produziu. Se com a primeira videira que produziu escreveram um livro de Atos após ela, se chegar a produzir outra, será escrito um livro de Atos após ela. Isso mesmo. Assim que você só está unindo-se a casas de associação. Mas quando você nasce da videira, você tem fruto, isso é certo. Você tem fruto, mas o que faz com ele? Você tem aparência de piedade e nega a eficácia dela. Você nega sinais, você nega maravilhas, você nega o Espírito Santo, você nega o falar em línguas, você nega visões, você nega profecias, você nega a cura e, no entanto, chama-se de um nome. Não é de se admirar que o Espírito Santo disse um poder de grupos de pessoas cheios de nomes blasfemos. Claro, chamando-se de cristãos com aparências de piedade, mas negando a eficácia dela. Dos tais afasta-te, pois são os desse tipo que levam mulheres nécias carregadas de várias concupiscências. Todos os tipos de organização, a igreja está levando fardo tão grande com esse tipo de sociedade e aquele tipo de sociedade. E a sociedade de Jesus Cristo, está vendo? Temos todas estas outras coisas e sobrecarregamos a igreja. Agora, aí está. Você nunca pode se unir a uma igreja. Você se une a uma casa de associação. Você é membro de uma casa de associação, de um grupo de pessoas justamente como uma casa de associação é. Cremos nisso, temos nossas ordens e temos nossos segredos e assim por diante. Você faz a mesma coisa quando se une a uma igreja assim chamada, mas você não pode se unir à igreja. Você se uniu a uma casa de associação de membros, mas não uma igreja, pois você nasce nessa igreja. E a própria videira agora, espere um minuto. Observe, e encerrarei depois de um tempo. Note, desculpe-me, não foi minha intenção dizer isso. Olhe, se Deus tempera esta noiva com esse espírito, então ele tempera o indivíduo com esse espírito. Está vendo? Então você nasce no reino, e então a própria vida que estava nessa igreja está naquela igreja, e naquela. E a própria vida que estava na casca, a videira, Jesus, está no membro que ele produziu. Glória! Com as mesmas coisas que eu faço, as obras que eu faço, também as farei. Aí está o verdadeiro membro do corpo de Cristo. Nenhum tipo de nome está fixado nele. As próprias obras desse indivíduo provam de onde ele veio. Tem vida que testifica o que ele é.
É você, que membro, a que corpo você pertence? O corpo de Cristo. Pois onde se uniu a Ele? Não me uni, nasci nele, está vendo? Nasci nele. Você não precisa dizer-lhes, eles sabem o que aconteceu. Você apenas... Como você pode acender uma candeia e colocar um alqueire sobre ela? Ele disse, está vendo? Não, não. Quando você nasce naquele reino de Deus, então a vida, a própria vida que estava em Jesus, então você se interessa por almas. Então você não precisa implorar para as pessoas virem ao altar. Você não tem de implorar para alguém vir buscar junto aos que se encontram no altar. As coisas automaticamente fluem porque está selado em você. Você é uma unidade de Deus. Você está selado com o Espírito Santo. Agora, você sabe o que o Espírito Santo significa? Não significa que eu pulei, gritei e tive um sentimento estranho. Essas coisas estão bem. Eu já pulei, gritei e tive sentimentos estranhos. Falei em línguas. Creio que o Espírito Santo fala em línguas, com certeza. Interpretei, sim, Senhor. Também creio nisso. Mas não é isso. Não é disso que estou falando. Pode haver um vazamento em algum lugar aqui em cima. Pode haver um vazamento aqui em sua paciência. Deixe alguém bater-lhe num lado da face, você volta-lhe o outro. Mas você diz, aquele hipócrita sujo. Então tem um vazamento em algum lugar que irrompeu. É melhor não mexermos com isso. Pois bem, mas você sabe o que quero dizer? Mas quando você está selado no corpo de Cristo, então você está cheio do Espírito e é um filho de Deus.